Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galerinha? Aqui é a Isabela Ferreira, professora de Química lá de Sagrada, tudo bem? Hoje a gente vai começar a disponibilizar algumas aulas para vocês, para poder a gente dar continuidade à nossa aprendizagem. Por causa das quarentenas, a gente não pode ficar parado, tudo bom? E eu espero que a gente consiga atingir ao máximo essa aprendizagem para que a gente não tenha nenhuma dificuldade lá na frente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os gases. Esse novo conteúdo, ele é bem grande, bem extenso, então para que não fique uma videoaula muito grande, muito cansativa, que a gente sabe que a gente não vai conseguir compreender tudo até o final, então a gente vai dividi-la em partes. Segue aqui um roteiro para vocês irem acompanhando a videoaula 1, 2, 3, 4 e 5, tudo bom? E aí formalizando aí uma videoaula e uma aula muito bem explicada, detalhada, para poder a gente compreender melhor. Na primeira videoaula, nós vamos falar sobre as variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? São as grandezas que vão interferir nesses estados dos gases, tudo bem? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A segunda aula vai ser sobre a equação geral dos gases, que muitos já tiveram entendimento lá em física, já viram, já compreenderam um pouquinho sobre ela. A terceira videoaula vai ser sobre as misturas gasosas, quando a gente dá aquela misturada nos gases, e aí vem as interferências, vem as grandezas, tudo que vai influenciar nessa videoaula, tudo bem? A densidade e a difusão e a efusão dos gases, tudo bem? A primeira videoaula, nós vamos trabalhar sobre as variáveis de estado. Quais são elas? Volume, pressão e temperatura. Ó, Bela, mas como assim essas variáveis de estado? O que é que elas fazem? Ela interfere em quê? Nessas variáveis, ela vai interferir na massa dos gases e no seu comportamento. E é aí que a gente vai conseguir fazer todo aquele cálculo lá de gases, calcular quantidade, temperatura, qual é o comportamento deles, tá bom? A primeira variável que a gente vai estudar é o volume. Ah, Bela, lá no primeiro, nono ano, vimos que toda matéria ela precisa ter o quê? Massa e ocupar um lugar no espaço. Ou seja, tem uma determinada quantidade de espaço que ela vai ocupar. Então é esse volume que a gente vai começar a trabalhar, tá bom, galera? Por exemplo, o que é esse volume para os gases? Esse volume para os gases é nada mais nada menos que uma determinada quantidade de gás que ele pode ocupar dentro do recipiente. Ah, mas como assim? Eu sei que o meu gás ele pode ocupar o recipiente de 1 litro, que é aqui o nosso primeiro recipiente para vocês observarem. Então ele consegue compreender todo o recipiente. Mas eu também posso fazer a transferência. Que transferência é essa? É pegar esse gás que está dentro do recipiente de 1 litro e adicioná-lo, tá? Transferi-lo por completo num recipiente de meio litro. Se eu fizer isso, a mesma quantidade de gás que estava lá no primeiro recipiente, ela vai continuar para o segundo? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque vai depender, de quem? Da compressibilidade e da expansibilidade. Bela, eu não lembro essa propriedade da matéria lá no primeiro ano que a gente revisou. Não tem problema, vamos relembrar. A expansibilidade é nada mais, nada menos que o ato de se expandir, crescer, aumentar de volume. Já a minha compressibilidade é aquele ato de comprimir, diminuir a quantidade do volume, quantidade de espaço tomado pelo nosso volume, tá bom? Então, o nosso volume, ele tem essa elasticidade, essa expansibilidade e compressibilidade, tá bom? Então, lembrando que o volume, ele vai se reter, ele vai se deter ao nosso recipiente. Porque uma das nossas características dos gases é sempre ocupar todo o espaço, belezinha? E Bela, e como assim a gente vai estudar as transformações gasosas? Por quê? Porque uma das nossas variáveis é o volume e eu preciso saber converter, tá, o volume na unidade que eu precisar. Então eu tenho a transformação de litro para ml, 1 litro equivale a 1000 ml, tá aqui para vocês observarem, tudo bem? Eu tenho que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, tudo bem? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Lembra que a gente consegue fazer essa relação só com a regrinha de 3. Então aí a gente vai ter uma questãozinha lá do módulo, na página 6, que eu vou fazer com vocês e a gente vai compreender melhor, tudo bem? A segunda grandeza da gente é a pressão. Ah, mas como é essa pressão? Eu sei que as moléculas, quando elas estão no recipiente, elas vão fazer as interações. Interação entre as próprias moléculas e a interação da molécula entre a parede do recipiente. Essa pressão é nada mais nada menos que o movimento pode ser contínuo e desordenado, tá bom? Lembre que contínuo porque ele está em constante movimento
e desordenado porque ele não está numa sequência lógica de movimento e de relação de distância. E ele vai exercer sobre as paredes, ou seja, o que é isso, Bela? É nada mais nada menos que o choque da molécula entre as paredes. A relação entre molécula e molécula não existe porque nos gases, como ele tende a ocupar todo o recipiente, eles ficam muito afastados. A gente viu lá no primeiro ano a forma e o volume do nosso gás, certo? Só que como ele não tem a interação muito grande entre as moléculas, a pressão era dada entre a força exercida entre a própria molécula e a parede do recipiente, tá legal? Então, quais são as unidades que a gente pode encontrar? Eu tenho 1 atm, 1 atmosfera, que vão equivaler a 760 miligramas de mercúrio, tá, galerinha? 1 atm, que também equivalem a 101.325 Pascal, e os 760 torriceles. Lembrando que para nossa transformação de pressão também equivale a uma regrinha de 3 simples. E eu vou estar mostrando para vocês também nas questões da página 6, tá bom? Já a nossa temperatura, a gente sabe lá que desde o primeiro ano a gente tem as forças que influenciam todas as matérias. E uma delas é quem? A temperatura. Ah, Bela, eu lembro que você explicou lá no primeiro ano, quando a gente aquecia uma substância, a gente via aquele borbulhar. Lembra da água lá no fogão? Então, é isso. A gente sabe que a temperatura ela está sendo determinada pelo quê? Pelo grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitada, maior é a minha temperatura. Quanto menos agitada, menor a minha temperatura. E a gente viu isso lá nas mudanças de estados físicos, quando a gente aquecia ou resfriava as reações, tudo bem? No nosso grau de agitação das moléculas, a gente vai utilizar para a química, para os gases, apenas 2 unidades básicas. Quais são elas? O Kelvin e o grau Celsius. E qual é a transformação que eu preciso fazer? Nada mais, nada menos que pegar a unidade, a temperatura que você tiver em graus Celsius e somar com 273. E aí sim a gente tem a nossa temperatura em Kelvin, que para os gases, a temperatura no sistema SI vai ser sempre em Kelvin, tá bom? Porque a gente tem o sistema internacional e que ele influencia no cálculo de gases. Então lembre sempre que a temperatura é em quê? Em Kelvin. Peguem aí, por favor, já estejam preparados para isso. E eu